Boa tarde, hoje 18 de maio, nós tivemos uma aula presencial, onde vamos apresentá-la aqui para vocês agora, à distância, tá bom, gente? Na aula presencial de hoje, nós falamos um pouco a respeito da atividade que foi para essa semana. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, ó. Falamos um pouco da atividade dessa semana, onde você vai argumentar, logicamente, de acordo com o seu entendimento, né, sobre o que foi a política do café com leite, onde nós temos aqui nessa imagem Minas Gerais e temos também São Paulo, como sendo os grandes representantes dessa política, desse tipo de fazer política. Então é o seguinte, aqui nós entendemos que os dois estados estavam envolvidos nessa política do café com leite, né? Agora, que política é essa, né? Ó, uma política que ocorreu durante a Primeira República, mas você vai ter que definir o que é isso, tá bom? Então, isso aqui eu já expliquei em classe, já expliquei também online. E lembrando mais uma vez, sempre a Primeira República vai de 1889 até 1930. Aqui é o período chamado de Primeira República, bom? Onde os dois primeiros presidentes eram militares e aquele tempo era conhecido como República da Espada, aí depois até os civis assumiram o Brasil e foram até 1930. Com essa política, essa maneira de fazer política chamada de café com leite. Na verdade deveria se chamar politicagem, né, e não política. Aqui a segunda aqui, ó. O que significa oligarquia? Se você conseguir responder, não conseguir responder essa, talvez você consiga responder a última, que é, ou pelo menos a quinta, né? Onde você vai identificar em cada imagem. Imagine que aqui é um estado ou um governo. Esse círculo maior é um estado ou um governo, onde você vai associar democracia, oligarquia e monarquia. Tá bom? Um grande governo, e você vai associar aqui as formas de governo. Tá bom? E se você conseguir responder essa questão aqui, aí você responde fácil isso daqui também. Tá? Oligarquia. Observando a mensagem da imagem aqui, o que era o voto de Cabresto? O voto de Cabresto, aqui você já começa a identificar. Então nem precisa falar muito, nem precisa você ir muito além. Ó, preste atenção, você tem uma realidade na qual alguém obriga você a votar em um candidato pelo simples fato do voto ser aberto. Como o voto não é secreto, o voto é aberto, fica mais fácil ainda desse pessoal, digamos, controlar a política local, a política regional. Então, o voto de Cabresto é assim, quando alguém obriga outra pessoa a votar no candidato que realmente tem que ser eleito, né? Infelizmente, nosso Brasil começou muito mal, assim, com relação a processo político, né? O pessoal quis saquear o país a todo custo, a todo gosto. A imagem abaixo representa o que? Percebemos aqui o carinha, né? Está aberta a temporada de negociações, né? O carinha aqui vendendo voto, enfim. Será que é política do café com leite? Será que é política dos governadores? Será que é democracia ativa ou será que é o voto direto do cidadão, né? Não creio que seja voto direto, não. Se eu fosse arriscar, eu não arriscaria isso. Mas como eu já expliquei para vocês o que significa essas políticas dos governadores do café com leite, você vai eliminando as erradas, que com certeza você vai encontrar a resposta. E a quinta é exatamente essa parte que você vai associar. Será que a democracia é representada por esse esquema aqui? Será que a oligarquia é representada por esse gráfico aqui? Então tentem fazer o joguinho para você encontrar, tá bom? Aí nós colocamos também algumas questões de prova, né? Na nossa atividade aí de casa, colocamos aqui umas questões de prova de Enem, enfim, tal, olha só. Da Unimontes, Minas Gerais, 2011. Foi na presidência de Campos Salles que se consolidou o arranjo oligárquico que viabilizou a chamada política do café com leite. Essa política significou o quê? Aí você vai tentar, preste atenção naquela primeira imagem da primeira questão que você vai conseguir fácil. Bom?
Ok, vamos lá, aqui é o Enem 2011, né? Colocou essa aqui pra gente, olha só que interessante, ó. Até que ponto, a partir de posturas e interesses diversos, as oligarquias paulista e mineira dominaram a cena política nacional na Primeira República. A união de ambas foi um traço fundamental, mas não conta toda a história do período. A união foi feita com a preponderância de uma ou de outra das duas frações. Com o tempo surgiram as discussões e um grande desacerto final. A imagem de um bem-sucedido acordo café com leite entre São Paulo e Minas, um acordo de alternância de presidência entre os dois estados, não passa de uma idealização de um processo muito mais caótico e cheio de conflitos. Profundas divergências políticas colocavam-nos em confronto por causa de diferentes graus de envolvimento do comércio exterior. Nossa, né? Textinho. O Enem sempre tem um texto para você ler, não importa qual a matéria, qual a disciplina. Ele sempre coloca um textinho para você inferir alguma coisa, interpretar alguma coisa. Vamos lá. Para a caracterização do processo político durante a Primeira República, utiliza-se com frequência a expressão política do café com leite. No entanto, os textos apresentam a seguinte ressalva à sua utilização. Letra A. A riqueza gerada pelo café dava à oligarquia paulista a prerrogativa de indicar candidatos à presidência sem necessidade de alianças. É complicado, sem aliança é complicado, né, gente? Vamos para a próxima. As divisões políticas internas de cada estado da federação invalidavam o uso do conceito de aliança entre os estados para esse período, né? Isso é bem semelhante à letra A. Letra C. As disputas políticas do período contradiziam a suposta estabilidade da aliança entre mineiros e paulistas. Ou letra D. A centralização do poder do Executivo Federal impedia a formação de uma aliança duradoura entre as oligarquias. Ou letra E. A diversificação da produção e a preocupação com o mercado interno unificavam os interesses das oligarquias. Então, pessoal, olha só. Essa letra C ela é interessante. Ó. As disputas políticas do período contradiziam a suposta estabilidade da aliança entre mineiros e paulistas. Por que suposta estabilidade? Porque chega um momento em que os paulistas não vão mais indicar os mineiros para presidente. Então, a estabilidade torna-se instabilidade, né? Então, com essa dica, eu acredito que você acerte agora a questão, né? Vamos para a oitava, vamos ver o que a oitava diz. Olha só. Muito bem, vamos lá. Questão número 8. Durante a chamada República Velha, que é a mesma república, viu, gente? Primeira República, ocorreu uma hegemonia política dos estados economicamente mais fortes e mais populosos, São Paulo e Minas Gerais. Para que esta prática fosse viabilizada, foi determinante o quê? Letra A. O apoio dos setores militares, que baseiam nesses estados, desde os tempos da monarquia, as suas tropas de elite. A adoção do voto secreto, que contribuiu de forma decisiva para o fim do colonialismo. Não, né, gente? Jamais, viu? A entrada em vigor da Constituição de 1891, estabelecendo o Estado unitário, privilegiando as unidades federativas mais ricas. Letra D. O compromisso dos tenentes de moralizar a vida pública brasileira, combatendo práticas que beneficiavam áreas como o Nordeste, onde era maior a corrupção, né? Não creio que beneficiassem o Nordeste, não, viu? Ou letra E. A execução a partir do governo Campos Salles da chamada política dos governadores, dificultando a ação das forças de oposição. Hein? Prestem bem atenção nessa questão, viu? Prestem bem atenção que ela corre grande risco de ser correta. Vamos para 9. A proclamação da República dos Estados Unidos do Brasil, a 15 de novembro de 1889, foi um movimento militar que contou com o apoio das classes dominantes agrárias, particularmente os produtores de café.
A partir desse movimento constitui-se o que é conhecido como Velha República, e não faz parte desse período, não faz parte da Velha República ou da República Velha, a descentralização do poder político em favor dos estados, a supremacia dos estados de São Paulo e Minas Gerais na alternância do poder, o dinamismo e o domínio econômico da agricultura de exportação, o crescimento industrial induzido pelo crescimento do setor exportador, a proteção especial concedida aos produtores de cana-de-açúcar a partir do convênio de Caruaru, né? Então você preste atenção nessa daqui, pode ser que seja a correta. Então, pessoal, isso aqui foi a nossa atividade de casa, nós comentamos um pouco. E no nosso livro didático nós temos aí a parte que vai falar sobre os movimentos, os chamados movimentos de contestação das oligarquias. Isso significa dizer que nem todo mundo estava satisfeito com as oligarquias, nem todo mundo estava tranquilo com isso. Então começaram a surgir aí no começo do século XX movimentos urbanos e rurais, né? Urbanos e rurais, de contestação e tentativa de tomar o poder dessas oligarquias, ou até mesmo tentativa de se proteger dessas oligarquias, tá bom? Porque essas oligarquias eram formadas por coronéis fazendeiros, né? Empresários, governo, essas pessoas aí, né? Donos de roça, fazendeiros, enfim. E essas eram as oligarquias, os caras que mandavam no Brasil. Aí, como todo mundo não estava de acordo, né? Tiveram, digamos assim, movimentos revoltosos de setores urbanos, também movimentos revoltosos na área rural, tá bom? E vamos falar um pouquinho sobre os movimentos messiânicos. Quem quiser acompanhar aí, tá na página 579, tá bom? Messiânicos. Página 69, aliás, 579, deixa eu apagar aqui, 579. Então, gente, é o seguinte, ó, o messianismo, ou movimentos messiânicos, é um movimento muito comum que acontecia no mundo todo, né? No nosso caso aqui de Brasil, ele se manifestou de duas maneiras, em Canudos, né? Também no Contestado. Canudos é uma região que ficava na Bahia, no estado da Bahia, né? Onde um senhor conhecido como Antônio Conselheiro encontrou essa região em uma fazenda abandonada à margem de um rio e acabou ali organizando a sua pequena comunidade, atraindo pessoas, né? Pessoas marginalizadas, camponeses, ex-escravos, pessoas exploradas em plantações, pessoas que estavam aí fugindo da autoridade dos coronéis, tudo isso, eles foram, digamos assim, se acomodando nessa região, nesse povoado, nessa comunidade chamada de Canudos. Por que é que leva o movimento messiânico? Porque o seu líder, Antônio Conselheiro, vivia como uma espécie de sacerdote na região. Ele governava como uma espécie de sacerdote. E messiânico vem de Messias, aquele que traz uma boa nova, uma esperança, uma espécie de salvador. Então, esse suposto salvador, Antônio Conselheiro, começou a criar ciúmes nas mais diversas formas de elite do período, né? Por exemplo, a igreja não gostava dele porque ele pregava, digamos assim, um evangelho fora da igreja. Ele pregava uma situação de messianismo fora da igreja, né? Os coronéis não gostavam deles porque eles tinham medo que Canudos crescesse tanto como comunidade, né? E acabasse invadindo as terras dos coronéis.
invadindo fazendas, enfim, era um movimento considerado perigoso para eles. O governo não gostava muito porque eles não pagavam tributos. Eles viviam lá em Canudos isolados, sem pagar imposto. Aí o governo também tinha muito interesse em acabar com esse negócio aí e espalhar o movimento, né? Espalhar as pessoas, para que elas fugissem logo dessa região aí e parassem de fazer esse tipo de contraversão de acordo com o governo. Então, esse Canudos, né, essa revolta, ela ocorre entre os anos de 1893 e vai até 1897, quando Canudos é destruída pelas forças federais. Mas passaram 5 anos para o pessoal adentrar na região de Canudos. Então, gente, é o seguinte, vocês têm que prestar bem atenção na coisa do messianismo. Os movimentos messiânicos que foram assim, digamos assim, interessantes, porque eles contam com um líder que ao mesmo tempo ele é líder religioso e líder político. Tá bom? Ele é líder religioso e líder político, ele quer levar aquelas pessoas a viver num lugar melhor, enfim. As coisas eram todas comunitárias, né? Tudo era dividido com todo mundo. Quer ver? Dá uma lida no livrinho, no texto para você ver. Tudo era dividido com todo mundo, era uma coisa comunitária, enfim. Eles não pagavam imposto para ninguém. Era proibido vender bebida alcoólica lá dentro. Era proibido baderna, enfim. O Antônio Conselheiro, que era o líder do movimento aí, da região, do povoado Canudos. Deixa eu mostrar para vocês o mapa aqui onde ele fica. Aqui na página seguinte, na 580, nos dá uma dimensão de onde ficava situado Canudos. Aqui, ó. Do estado da Bahia, né? Próximo a Pernambuco. Canudos fica nessa regiãozinha alaranjada, na legenda mostra aqui, ó. Viu? E ao redor ele acabava influenciando outras comunidades, ó, comunidades aqui bem influenciáveis de Canudos, como Monte Santo, Queimadas, Boa Vista, Vazia da Ema e Jeremoabo. Jeremoabo ficava ali bem próximo, né? Monte Santo também. E isso gerava um pouco impacto social, um medo dos coronéis, dos fazendeiros dessa região de Canudos crescer tanto que foi, digamos assim, o grande objetivo desse pessoal todinho que eu falei para vocês era destruir a região de Canudos, o povoado de Canudos, que pregava lá dentro a paz, pregava a igualdade, era uma sociedade alternativa, não tinha nenhum traço de republicanismo, eles não gostavam nem da república, viu? Para eles, na cabeça deles, a proclamação da república foi um erro, e o casamento civil não era nem aceito pelo Antônio Conselheiro, né? Dizia que era uma coisa inventada, porque a igreja estava separada de Estado agora, né? E, enfim, eles tinham uma tendência de gostar mais do monarquismo, né? Gostar mais da monarquia do que da república. Então, na próxima aula a gente vê como Canudos foi destruída e fala um pouco sobre o contestado. Então, até mais, gente. Estudem, viu? Estudem muito, que é o terceiro ensino médio, é muito sério, você tem que ler muito, ler demais, tem que ler. Nunca é demais, mas você tem que ler todo dia. Todo dia ler uma coisa que é bom, a gente vai fazer bem pra gente, tá? Então, um grande abraço, até mais.